Bairro dos Estranhos, de Wilson Frugilo Júnior, parte 4. Na manhã seguinte, levanta-se acordado novamente por José, e depois de tomar a primeira refeição em casa de Afonso, vai para o trabalho. À noite, depois de dar a devida atenção à filha, reúne-se com Afonso, na pequena sala da casa deste, e relata-lhe detalhadamente o sonho e as conclusões a que chegara. Afonso percebe facilmente que o sonho de Atílio, pelos nomes que mencionara, tem sem dúvida alguma relação com o problema de Clotilde, mas apesar de já ter uma ideia formada com respeito ao que estava acontecendo com Clotilde, abstém-se de comentar isso com Atílio, pois este nem mesmo se encontrara ainda com a moça, na verdade nem sabia de sua existência. Preferiu então continuar ouvindo o que Atílio tinha a lhe dizer. Seu Afonso, esse sonho tem alguma coisa a ver com a religião de vocês, ou tudo isso foi fruto de minha imaginação durante o sono? Tem sim, Atílio, tem muito. Você pode se considerar um privilegiado, por isso aproveite a oportunidade que se lhe é oferecida e interesse-se pelo assunto. Vocês acreditam mesmo na reencarnação? Sim, é a base de nossa verdade religiosa. Não, mas poderia explicar-me melhor? Há muitos pontos obscuros em minha mente. Na verdade, somente com o passar do tempo e com muito raciocínio e estudo, conseguirá entender mais profundamente as interações reencarnatórias, mas vou discorrer-lhe algumas premissas para que possa raciocinar a respeito. Partindo do ponto de vista ou do princípio de que Deus existe e você acredita nisso, não podemos conceber que a vida termine com o sepulcro. Aliás, toda religião acredita e prega a vida eterna. Vamos, então, procurar elaborar uma antítese com respeito ao céu e ao inferno, porque é bastante lógico que com a morte física, os bons tenham que ser recompensados e os maus não possam receber essa recompensa, e o mais certo é que recebam um castigo. Certo? Concorda Atílio. Imaginando então o céu como recompensa e o inferno como castigo eterno, podemos enumerar algumas questões. Em primeiro lugar, Deus seria então injusto com seus filhos, pois veja bem, imaginamos duas pessoas boníssimas, sendo uma rica de nascimento e sem problemas, e a outra paupérrima. Pelo fato de serem as duas boas, ambas ganhariam com a morte as portas do céu. Porém, a rica nasceu em berço de ouro e teve uma vida tranquila e feliz, sem nunca passar dificuldades. A pobre também ganharia o reino dos céus, porém teve uma vida de sacrifícios, onde conheceu a fome, a miséria, filhos doentes sem dinheiro para os remédios necessários e etc. Poderíamos também comparar o saudável com o aleijado, o cego que nunca viu o mundo em que viveu, que nunca conheceu o rosto de seus filhos, se os teve, ou mesmo de seus pais. Enfim, Deus teria sido injusto. Outro fator importante nessa mesma questão: o rico talvez nunca tenha sido tentado ao crime, mas o pobre quantas tentações deve ter tido e quantos sucumbirão a elas. É verdade, concorda Atílio, maravilhado com as explicações simples mas sábias. Em segundo lugar, você acha que o homem, com o pouco tempo em que vive neste mundo, pode ter condições para alcançar a graça tão grande de chegar aos céus, morada de Deus, como pregam outras formas de pensamento religioso que conhecemos? Nunca havia pensado nisso. Naquele episódio que me contou a respeito daquela figura que retratava o céu e o inferno, você já havia chegado a duas verdades bastante inteligentes. Primeira, que ninguém poderia ser totalmente feliz, quando tantos outros haviam recebido a infelicidade e o sofrimento eterno. Segunda, que se os pais terrestres estão sempre prontos a perdoar e dar novas oportunidades a seus filhos, Deus, todo bondade, não poderia punir eternamente os homens, pois correriam o risco de chegar à conclusão de que esses pais seriam muito mais bondosos que ele. E como poderia dar novas oportunidades aos seus filhos que erraram, colocando-os, depois de terem compreendido o erro que cometeram, nas mesmas situações, nos mesmos lugares e com os mesmos envolvidos, para poderem resgatar o mal que cometeram, com o sofrimento que burila a alma e o amor que descerra as trevas? Mas as pessoas aprendem a lição e se modificam sempre, na segunda encarnação. Não, Atílio. Isso dificilmente, mesmo raramente acontece. Somos ainda muito imperfeitos.
Estamos sempre caindo novamente nas estradas da vida. Mas você pode ter certeza de uma coisa: por mais que caiamos e voltemos, estamos sempre gravando em nós mesmos os bons ensinamentos, os bons pensamentos que aos poucos e nas sucessivas vidas vamos desabrochando e pondo para fora todo esse sentimento, até conseguirmos um dia passar para outros planos mais superiores. Quanto sofrimento temos que passar para podermos nos depurar? Sofrimento esse bastante relativo. Uma mãe sofre ao parir um filho, porém depois de fim do parto, quanta felicidade! Se nos colocarmos fora deste mundo, se nos elevamos até o firmamento e analisarmos a vida aqui da terra, veremos que essa passagem cheia de reencarnações durante séculos e milênios não passa de um estalar de dedos no tempo infinito da vida. Quer dizer que não existe realmente céu e inferno, no sentido pelo qual se entende não. Porém, podemos acreditar piamente que o céu existe, mas que teremos que passar por diversas esferas de vibrações, cada vez mais sutis até chegar à grande felicidade. E pode ter certeza de que todas essas esferas são repletas de estudos e trabalhos, pois não pode existir felicidade na ociosidade. No que diz respeito ao inferno, algo parecido com o que imagina o homem também existe, e da mesma forma, dividido em esferas vibratórias, de acordo com as más vibrações de nossos atos que carregamos conosco após a morte do corpo físico. Mas desde que, sinceramente, compreendamos nossos erros, Deus nos dará sempre a oportunidade de repará-los. E temos que conseguir isso sozinhos? Na grande maioria das vezes não. Haja vista que, por pior que sejamos, sempre existirá alguém que nos conheceu e nos amou em vidas passadas, que se prontifica a nos auxiliar com vibrações de amor, e que ao nosso lado, no inferno que atraímos e que nos atrai, nos envolve com boas ideias e pensamentos de arrependimento. Quanta felicidade não experimenta uma mãe, que do céu de esferas superiores desce até as profundezas do inferno ou de esferas inferiores, para ajudar um filho querido que foi gerado dentro de suas próprias entranhas. Justamente, Atílio, gostaria também que, no que se refere às reencarnações, você entendesse que nem todos voltam como querem, com uma simples escolha. A maioria reencarna compulsoriamente. O que significa a vida para vocês espíritas? Para nós a vida não se limita a esta terrena. Lembre-se que Cristo disse: eu não sou deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, a vida para nós, a verdadeira vida é a do lado de lá, que não se resume também em uma só localização, mas que se constitui de inúmeros planos espirituais, moldados pelas vibrações mentais dos espíritos que neles habitam. E como seriam esses inúmeros planos? Eles vão desde os mais grosseiros até os mais sutis, e de acordo com o grau de evolução dos que neles habitam. Habitam? Você quer dizer que lá existem casas, hospitais, ruas? Você por acaso vê alguma outra maneira de ser o lado de lá? Ou imaginava ficar deitado por sobre nuvens e ouvindo anjos tocar harpa numa completa ociosidade? Quer dizer que lá é uma cópia daqui? Não, na verdade aqui é uma cópia de lá. Como já disse, de acordo com a evolução dos espíritos e das suas vibrações, boas ou más, eles se agrupam com seus afins e habitam esferas que lhes são próprias. Dessa maneira, os mais inferiores colocam-se em planos moldados pelas suas próprias consciências, que pelo fato de serem bastante culpados dentro de contexto bem mau, são lugares bastante tenebrosos e de sombras. Como se fosse um inferno, nós chamamos essas regiões de trevas, mas não deixa de ser, de acordo com o que imagina o homem, um verdadeiro inferno, onde criaturas chegando a grau tão intenso de maldade têm a sua forma estruturada em verdadeiros monstros de pesadelo. Mas não é um lugar onde os espíritos têm que se situar eternamente, pois que a sua duração para um determinado espírito pode ser decidida por ele mesmo, bastando que se arrependa com sinceridade de seus atos passados e volte-se a Deus com a intenção de repará-los. E quantos planos existem? Partindo do princípio que a evolução e a sublimação não têm fim, podemos inclusive imaginar que existam infinitos planos, pois que se existisse um fim,
estaríamos afirmando que encontraríamos ou até nos compararíamos a Deus. E os espíritos mais superiores onde se localizam? Vamos por partes. Logo após esses planos espirituais que poderíamos chamar de trevas, existem outros que são verdadeiras localizações de socorro a entidades que conseguem arrepender-se e voltar o pensamento para o bem. Existem ainda os de estudo, onde os espíritos muito aprendem antes de voltar a este lado de cá. E esses planos interagem, ou sim, mas de maneira bastante organizada. Os espíritos somente conseguem visualizar os planos que lhes são mais inferiores, mas não conseguem em relação aos mais superiores, apesar de receberem auxílio desses. Auxílio, sim. Os espíritos mais evoluídos, no gesto de bondade e desprendimento, descem até os planos mais inferiores para auxiliar os espíritos infelizes que os habitam, na tentativa de, através de boas intuições, fazê-los voltar-se para o arrependimento e para o bem. Porém, precisam de permissão e consentimento para assim agirem, pois, como lhe disse, tudo é feito de maneira organizada. O Senhor falou em permissão. Existem governantes nesses lugares. E como não? Em tudo se faz necessário de maneira natural a presença dos líderes, que são espíritos mais evoluídos ainda. Inclusive, em todos os planos, existem líderes naturais, até nos baixos degraus das trevas. E os espíritos poderiam fazer-nos ver e mesmo tocar e serem tocados neste lado de cá? Perfeitamente, desde que o alto assim o permita. Você mesmo passou por experiência desse tipo, quando sua cunhada fez-se vista por aquele jovem para que você e sua filha se reencontrassem. Mas porque isso aconteceu comigo, tantas pessoas perdem entes queridos dessa maneira. Esteja certo de que alguma razão deve ter havido. E quando fenômenos desse tipo acontecem, sei que sejam para auxiliar alguém, sempre há uma razão. Talvez aconteça às vezes para chamar a atenção para o próprio fenômeno em si, levando os homens a se questionarem sobre ele. Mas qual seria a necessidade de tudo isso, da reencarnação, para que Deus já não nos criou sublimados? Será você a questionar Deus pelas suas decisões? E que valor haveria se criar criaturas perfeitas? Não seria melhor que elas mesmas se aperfeiçoassem indefinidamente? Os primeiros habitantes deste planeta não eram ignorantes? Tudo parece ser tão fantástico, mas ao mesmo tempo tão lógico. As pessoas no início chegam a achar graça e nos chamam até de artistas da ficção, mas com o tempo acabam reconhecendo, depois de raciocinar muito, que não poderia ser de outra maneira e que tudo se encaixa perfeitamente. Nesse instante, Armando adentra a sala, anunciando que Clotilde acaba de chegar, juntamente com Maria, que tivera alta. Armando pede a Afonso: peça a Clotilde para vir até aqui. Preciso de você também. Pois não, pai. A propósito, peça a Clotilde que entre pelos fundos e aguarde-me na cozinha. Preciso falar com ela em particular. Armando sai, e dali a alguns minutos ouve-se a porta dos fundos da casa se abrir. Afonso levanta-se e dirige-se até a cozinha. Como foi de viagem, Clotilde? Muito bem, seu Afonso. E Maria? Está muito bem, graças a Deus. Está melhor que ontem, quando o senhor foi visitá-la lá no hospital. Ótimo, Clotilde. Aguarde aqui um momento. Preciso lhe falar. Armando, venha comigo até a sala. Dizendo isso, Afonso, acompanhado pelo filho, entra na sala, onde se encontra Atílio. Armando pede a Afonso: Atílio teve um sonho bastante interessante, que gostaria que você ouvisse. Atílio, por favor, você poderia contar seu sonho para Armando? Pois não, seu Afonso, com todo prazer. Peço-lhe que conte todo o sonho, assim como contou para mim nos mínimos detalhes. Afonso, então, volta à cozinha e pede a Clotilde que se sente perto da porta, de tal modo que não veja quem se encontra na sala. Minha filha, há um senhor lá na sala com Armando. A noite passada ele teve um sonho muito interessante e que agora irá relatar. Gostaria que você ouvisse e prestasse bastante atenção. Nesse momento, Atílio começa a narrar o sonho que tivera, enquanto Clotilde ajeita-se melhor na cadeira para ouvi-lo. À medida que Atílio começa a fazer a narração, Clotilde sofre intensa mudança na fisionomia.
contraindo o senho, parecendo abismar-se com tudo aquilo. Quando ouve o seu nome e o de seu marido, tem um sobressalto e exclama num sussurro para Afonso: ele está falando sobre mim, sobre a minha vida. Quem é ele? O que significa isso? Acalme-se, minha filha, e continue a ouvi-lo. Clotilde obedece, mas arrepios lhe percorrem a espinha e seu corpo começa a sofrer intensos estremecimentos com o decorrer da narrativa. Em seu cérebro, pensamentos estranhos começam então a desfilar, sem que tenha controle sobre os mesmos. Quase já no fim da narração de Atílio não se contém, e levantando-se bruscamente adentra a sala. Atílio ver aquela mulher na soleira da porta quase desfalece. Meu Deus! É a única palavra que consegue proferir naquele momento. Clotilde, por sua vez, também sofre intenso abalo ao se deparar com Atílio. Seu cérebro parece estar sendo esmagado pela própria caixa craniana, e fortíssima dor aparenta dilacerar-lhe esse delicadíssimo centro das ideias. Quase desfalece, precisando apoiar-se no espaldar de uma cadeira à sua frente. Todo o pensamento parece sumir-lhe da mente, enquanto cena familiar irrompe-lhe do mais profundo de sua memória. Percebe estar em um local afastado de uma cidade, numa fila para subir em um ônibus que se encontra estacionado. À frente, sua irmã que sobe no veículo. Sim, é sua irmã. Lembra-se dela. Porém, no momento que está já com um dos pés no estribo da condução para subir também, é impedida pelo motorista que lhe pede para, juntamente com as outras mulheres que ali estão na fila, esperar o próximo veículo, pois que aquele já lotara. A porta fecha-se à sua frente e o ônibus sai estrada fora. Segue-o com o olhar por cerca de 500 metros, até que este sai da estrada como se estivesse sem direção e precipita-se contra a murada lateral da estrada, despencando-se despenhadeiro abaixo. Sem conseguir controlar-se, vê-se então correndo como uma louca, em direção contrária, com receio de ver tão trágico desastre. E agora não mais se contém e exclama emocionada: Atílio! Rosalina! Responde o homem, não podendo acreditar que ali à sua frente se encontra sua amada esposa, mãe de Lucinha. Atílio está estático, olhando fixamente para aquela que lhe parece ser uma visão. A mulher, por sua vez, não se contém e atira-se em direção a ele, abraçando e chorando. Somente então Atílio parece acreditar no que está acontecendo e a abraça também, não conseguindo conter as lágrimas de emoção e felicidade. É sua esposa, meu filho. Assegura-lhe Afonso. Como é possível? Você está viva. O pobre homem não se cansa de beijar as faces e as mãos da esposa, temeroso que está de que tudo aquilo não passe de um sonho. Vá buscar Lucinha, pede Afonso Armando que sai incontinente. Lucinha, onde está minha filha? Parece acordar agora a Rosalina. Ela está bem, querida. Responde-lhe Atílio. Armando foi buscá-la. São inenarráveis a alegria, a emoção e as lágrimas de felicidade que explodem naquela casa quando, depois de alguns poucos minutos, a menina ali adentra. Mamãe, mamãe, não se cansa de pronunciar a menina com os olhinhos marejados de lágrimas. Rosalina, sentada numa poltrona, beija incansavelmente a filha, carregando-a nos braços como se fosse um pequeno bebê. Acalmado um pouco a intensa emoção que vibra naquele ambiente, seus ocupantes já começam a tecer considerações sobre o estranho acontecimento que lhes cruzara o caminho. E é Rosalina quem mais explicações tem a dar. Graças a Deus, minha memória voltou. Como você escapou do desastre que lhe aconteceu em seguida? Eu reconheci o que restou de seu corpo através daquela corrente que lhe dei de presente no dia de nosso casamento. São coisas do destino, Atílio. Você não pode nem imaginar o que aconteceu. Naquele dia lá na fábrica, como fui trabalhar em uma máquina nova de tecer, que ainda não conhecia direito e na qual precisava constantemente debruçar-me por sobre algumas braçadeiras, temi que a correntinha pudesse se prender nelas e pedi a Eneida que ficasse com ela até sairmos do serviço. Quando fomos tomar o ônibus, este ficou lotado no momento em que eu já estava quase entrando nele e fiquei esperando, junto com outras operárias, o próximo veículo. Foi quando ali naquele trecho do despenhadeiro o ônibus precipitou-se e Eneida estava nele com a minha corrente no pescoço.
pobre Eneida. Entendo, esclarece Atílio. Quando fui até o necrotério para ver se reconhecia alguém, pensei ser você por causa da correntinha. Não consegui reconhecer Eneida, e perguntando às outras mulheres, disseram-me que você e Eneida estavam no ônibus. Elas devem ter me visto tentando entrar no veículo, e depois de tão trágico acidente, em menos de um minuto depois, não devem ter se lembrado de que eu fiquei. Não pude reconhecer Eneida e dei-a por morta, mas o que aconteceu com você depois disso? O choque foi tão grande para mim, que a única coisa que me lembro foi que comecei a correr, assustada e desesperada em direção oposta, não querendo acreditar no que tinha visto. E depois pergunta a Afonso. Vi-me então andando por ruas e mais ruas sem saber quem eu era. Por causa da grande emoção e do choque, você perdeu a memória. Sim, acho que foi isso. E então Rosalina conta tudo o que lhe aconteceu, inclusive a chegada a boiadas. Só não consegue entender como identificou-se como Clotilde e como até agora ainda tinha essas lembranças gravadas na memória. E o sonho de Atílio? Acho que vocês não devem se preocupar com isso agora. O importante é terem se reencontrado. Vão para casa e procurem descansar. Amanhã conversaremos a respeito. Atílio e Rosalina, exaustos, emocionados, concordam e, de mãos dadas com Lucinha, vão para aquela casa humilde que lhes parece um palácio de tanta alegria que encerra. Não conseguem dormir e Atílio conta à esposa tudo porque passaram, ele e Lucinha. Fala-lhe da ajuda que provavelmente Eneida como espírito lhe prestara para encontrar a menina perdida. Conta-lhe sobre Sebastião e tudo o que sabe sobre o bairro em questão. Rosalina tudo ouve atenta, emocionada e com lágrimas nos olhos. Terminam a noite, debruçados sobre a cama da filha, admirando-a e velando por seu tranquilo sono. Capítulo 9. A missão. No dia seguinte, sábado à tarde, Afonso visita o casal que já havia almoçado, juntamente com Lucinha em casa de Dona Conceição. Como fica nossa situação agora, seu Afonso? Como assim? O senhor acha que deveremos voltar para nossa cidade? Vocês é quem devem decidir sobre isso. O senhor quer dizer bem que poderíamos ficar morando e trabalhando aqui? Pergunta Atílio ansioso pela resposta afirmativa de Adolfo. Se quiserem, seria maravilhoso, responde alegre Atílio. Então estamos combinados. Vocês podem ficar morando aqui mesmo, na casa que era de Sebastião. É só ter um pouco de paciência para que, ajuntando algumas economias, possam comprar melhores móveis e melhorar a habitação. Aliás, vou providenciar para que seja trazido até aqui um fogão que tenho guardado para emergências desse tipo. Assim, Rosalina poderá cozinhar sua própria comida. Nem sabemos como agradecer, seu Afonso, exclama Rosalina, profundamente agradecida. O que pretendo em primeiro lugar, assim que sobrar algum dinheiro, é procurar Dona Berta, a senhora que alugava a casa para nós lá na capital, para pagar-lhe o que lhe devemos. Muito bem, Atílio. E levarei Rosalina comigo para que possamos cancelar seu atestado de óbito e acertar sua situação juridicamente. Seu Afonso, pergunta Rosalina, o senhor teria ideia do que me aconteceu, ou seja, de toda a lembrança que tive como Clotilde, e por que estranhava tudo à minha volta, lembrando-me de uma vida como se fosse de outra época? A única explicação que posso lhe dar, Rosalina, logicamente baseada na doutrina espírita, é a seguinte. Quando você presenciou o desastre do ônibus, perdeu a memória. Tremendo lhe foi o choque. Andou a esmo sem saber quem era e para onde ir. De repente, por razões que só o alto conhece, você teve um lampejo de memória, só que lembrou-se do nome da cidade onde já viveu numa encarnação passada. Encarnação passada, sim? Atílio poderá lhe explicar a respeito, pois já tivemos algumas conversações sobre o assunto. E se quiserem se aprofundar mais, posso lhe emprestar alguns livros. Oh, sim, gostaríamos muito, interrompe Atílio. Como estava dizendo, você vislumbrou o nome dessa cidade. O caminho de lá, juntamente com seu Januário e Dona Olga, lembrou-se, pois já estava com a mente mais ligada nessa época, do lugar onde havia passado a infância. Quando chegou à cidade, reconheceu a casa onde havia morado, apesar de achar todo o resto da cidade mudado. Na verdade, aquela casa não havia sido modificada durante todos esses anos.
No entanto, havia também uma grande diferença: a sua maneira de pensar e encarar seus atos pretéritos, arrependendo-se de tudo o que havia feito, chegando mesmo a sentir grande repulsa pelo que era. Isso tudo se deve ao fato de que, como espírito, já havia se modificado bastante, e a evolução espiritual é algo que não retroage. Todo desenvolvimento em direção ao bem é imutável. Tudo que se adquire nesse sentido não se perde nunca, e o resto você já sabe. Quando Atílio teve aquele sonho tão ligado à sua vida, pedi-lhe para que o ouvisse narrar, esperando que algo lhe sucedesse. Na verdade, não sabia qual seria o resultado e nem sabia que vocês eram marido e mulher, mas tive a intuição de que você deveria ouvi-lo. Você não se conteve ao ver que alguém que não sabia quem era, pois estava ouvindo da cozinha, sonhara tudo aquilo a respeito de sua vida e quis ver com seus próprios olhos aquele estranho. E graças à providência divina, ao ver seu esposo, teve então um ressurgimento da memória também, pelo choque emocional do encontro. Parece incrível que essas coisas possam acontecer às pessoas. A lembrança de vidas passadas, apesar de bastante raras, já acontecem com muitos espíritos encarnados. Se tudo isso lhes aconteceu, tenho certeza de que foi única e exclusivamente com a permissão do alto, em benefício de vocês mesmos. Talvez hoje não consigam vislumbrar o porquê, mas um dia no infinito da vida descobrirão e agradecerão. E se quiser aceitar um conselho de alguém um pouco mais experiente nesse assunto, Rosalina procure simplesmente aceitar todos esses acontecimentos, sem se preocupar em demasia com eles. O passado é importante para o desenvolvimento futuro, mas o presente é o que realmente tem verdadeira importância, pois se bem vivido, apagará um pretérito e nos preparar para o porvir. E quanto a Sebastião, seu Afonso, quando saberei algo a seu respeito, pergunta a Atílio. Tenha paciência, meu filho, dia chegará em que descobrirá toda a verdade. Nesse momento chega Armando, que estacionando a velha caminhoneta vem ter com os três. Armando inquire Afonso: você falou com o prefeito? Falei, pai, e ele diz que está de acordo. Acrescentou ainda que seria um grande benefício para a cidade e para todas as pessoas que por aqui passam, porém lamenta não poder contribuir com muita coisa, pois os cofres públicos estão já sobrecarregados com outros compromissos. Compreendo. Prometeu mão de obra se for preciso, já é uma grande ajuda. Talvez com uma campanha de donativos junto aos comerciantes e habitantes da cidade. Afonso fica por alguns instantes pensativo e dirige-se então a Atílio e Rosalina. Desculpem-nos por estarmos conversando, eu e Armando, sobre assuntos que vocês desconhecem, mas é que estamos tentando resolver um grande problema social que está ocorrendo em nossa cidade e região. Vocês talvez não saibam, mas esta nossa cidade fica bem na rota de pessoas que moram no norte do país e que migram para as grandes cidades, principalmente a capital, em busca de trabalho. E aqui é um dos pontos finais, onde determinada empresa rodoviária descarrega toda essa gente, e elas precisam esperar 3 dias até que outro ônibus daqui parta em direção à metrópole. Isso acontece semanalmente, com perto de 15 a 20 passageiros que aqui chegando ficam praticamente ao relento em nosso jardim público. São homens, mulheres, crianças e velhos que precariamente, junto com seus poucos pertences, chegam às vezes a tomar chuva, quando não conseguem proteger-se em algum abrigo caridoso. E como vocês pretendem resolver isso? Nós possuímos uma velha casa na cidade, herança de meus avós. É evidente que, para fins legais, o referido imóvel está em meu nome, porém pertence ao bairro. Essa casa está abandonada há muitos anos, pois não nos tem utilidade, mas agora estamos pensando seriamente em transformá-la em um albergue que possa dar a esses infelizes que por aqui passam um leito decente e talvez mesmo um prato de sopa quente feito com legumes que aqui são produzidos. Porém, o maior problema é que temos que pelo menos pintá-la totalmente, além de pequenos consertos nas portas e janelas. Precisamos também de camas, fogão, roupas, lençóis. Seria maravilhoso se isso pudesse se concretizar. Vocês não imaginam bem o que estariam fazendo, exclama Atílio, visivelmente emocionado.
Não podem imaginar o que significa para alguém, principalmente se este alguém possui filhos, o que é ter um lugar para repousar e um pouco de alimento. Lágrimas furtivas lhe escapam a fazer menção ao que ele próprio passou. Rosalina também se emociona e, depois de disfarçadamente enxugar as lágrimas com as costas da mão, Atílio continua. Só o fato de saber que alguém se preocupa por nós, vocês sabem. Já passei por isso eu e minha filha, Rosalina também. Nós sabemos e entendemos a importância desse socorro. Ficam alguns segundos em silêncio até que Atílio não se contém. Por favor, deixe-me ajudá-los nesse trabalho. Afonso sorri satisfeito. Você quer mesmo trabalhar nisso? Estávamos realmente precisando de alguém. Será uma caridade, se me permitirem auxiliá-los, pois muito bem, concorda Afonso com indisfarçável contentamento. Esse trabalho ficará a seu cargo. Amanhã mesmo iremos até a cidade para mostrar-lhe o imóvel e segunda-feira o apresentaremos ao prefeito. Você tomará as rédeas desse empreendimento. Não, eu não tenho condições de comandar isso. Quero apenas trabalhar. Nós confiamos em você e não estará sozinho. Eu e Armando o auxiliaremos sempre. Atílio e Rosalina não sabem o que dizer, pois grande felicidade lhes invade a alma e Atílio aceita a incumbência. Na manhã seguinte, como combinado, vão os três vistoriar a velha casa. Acertados os detalhes, Atílio, auxiliado por Armando, relaciona tudo o que seria necessário e começa a campanha, junto aos comerciantes e demais habitantes da cidade. Ao cabo de alguns dias, Armando, chegando à conclusão de que Atílio já é bastante conhecido, deixa-o entregue ao trabalho que abraçara e volta aos seus antigos afazeres. Durante várias semanas, Atílio trabalha incansavelmente, solicitando latas de tinta, pincéis, pregos, madeira, donativos em dinheiro, camas velhas, enfim, o que precisa para montar o tão almejado albergue. Sempre que visita alguém para solicitar alguma contribuição, faz questão de demonstrar a necessidade de tal empreendimento, chegando, às vezes, a contar parte de sua vida, como andarilho na cidade grande, na intenção de comover alguns corações menos caridosos. Todas as tardes, ao voltar para o bairro, procura Afonso, a quem narra detalhadamente o que conseguirá realizar naquele dia. E a cada dia que passa, sente-se mais animado e entusiasmado com o projeto. Muito bem, Atílio. Como vão os trabalhos? Deus nos está ajudando muito. Já consegui todo o necessário e a semana que vem a prefeitura nos cederá alguns de seus funcionários para os serviços de consertos e pintura da casa, bem como da restauração de camas velhas que conseguimos angariar. Já temos 12 leitos simples e 2 camas de casal, onde poderemos abrigar várias crianças juntas. E o fogão? Seu Carlos da farmácia já se prontificou a doá-lo, bem como uma caixa de primeiros socorros para alguma eventualidade. E tenho esperança de que mais alguns dias de trabalho junto ao povo teremos todas as roupas de cama. Que beleza, Atílio! Exclama Afonso emocionado. Você está realizando um grande trabalho. Não, seu Afonso. Esse trabalho pertence ao povo da cidade, que não estão medindo esforços para nos ajudar. Todos são muito bons e estão demonstrando não possuir preconceitos religiosos quando a causa é grandiosa. E quanto antes pudermos oferecer um teto e um pouco de alimento e carinho a esses nossos irmãos necessitados, será melhor. Afonso fica alguns segundos em silêncio pensativo, até que diz calmamente: Atílio, gostaria de lhe oferecer. Bem, é lógico que pode pensar antes e nem é obrigado a isso, mas tenho a obrigação de lhe oferecer o trabalho desse albergue. Se quiser se transferir para lá com Rosalina e Lucine e tomar conta daquela casa de repouso, o trabalho é seu. Atílio não sabe o que dizer, tão emocionado fica com a oferta. Deus lhe pague, seu Afonso, Deus lhe pague. Eu gostaria muito. Então fale primeiro com Rosalina. Se ela concordar, o trabalho de vocês poderão ocupar os aposentos dos fundos. Rosalina saberia cozinhar uma suculenta sopa de legumes? Oh, sim, ela é uma ótima cozinheira. Fico contente por vocês e gostaria de convidá-los também para assistir aos trabalhos que realizaremos hoje à noite no barracão. Muito poderão aprender
assistindo a essa reunião que realizamos aos sábados. Iremos sim. Agora, se me dá licença, vou para casa contar a novidade a Rosalina. Tenho plena certeza de que ficará muito feliz em trabalhar nessa tarefa de auxiliar os sem-teto. Já são 19h30 quando o casal acomoda Lucinha para dormir. Dona Conceição vem ficar com a menina enquanto Atílio e Rosalina estiverem na reunião. Que trabalho seria esse aos sábados que o seu Afonso os convidara a assistir? Questiona-se mentalmente Atílio enquanto se dirige ao barracão com Rosalina. Nota também que 5 automóveis estão estacionados defronte àquela construção que já está com os lampiões acesos interna e externamente. Já lá dentro sentam-se no mesmo lugar em que Rosalina sentara-se naquela reunião de passes. O movimento é diferente. 12 pessoas já se encontram acomodadas ao redor de grande mesa retangular e mais umas 9 em bancos próximos a elas. Atílio chama alguém em voz baixa perto dele. Era Afonso acompanhado de Armando. Boa noite, seu Afonso. Sente-se mais à frente na saída e espere-me, que procurarei responder-lhe algumas perguntas que tenho certeza terão vontade de fazer. Obrigado. Agradece Atílio, levantando-se e dirigindo-se juntamente com Rosalina a um banco da segunda fileira. Afonso e Armando ocupam as 2 cadeiras que se encontram vazias e localizadas no centro da mesa, voltadas para o auditório. Todos estão em silêncio e bastante compenetrados. Armando então apanha um livro de cima da mesa, lê uma passagem do Evangelho e tece ligeiro comentário a respeito. A seguir, um dos que estão presentes, sentado em um dos bancos, levanta-se, fecha as portas e apaga todos os lampiões. O recinto fica em penumbra, podendo-se avistar levemente as pessoas que ali estão, por causa das luzes dos lampiões localizados estrategicamente, do lado de fora do prédio. Alguns segundos de silêncio se passam e então Afonso pronuncia-se. Querido e amado Mestre Jesus, ampara-nos mais uma vez, por intermédio de teus emissários espirituais, que há muitos e muitos anos nos auxiliam com bondade, paciência e benevolência. Quanta felicidade sentimos, Jesus amado, em podermos colaborar com nossa pequenez em prol deste grandioso trabalho. Perdoa-nos as imperfeições e o fato de sermos instrumentos tão defeituosos nas mãos desses nossos amigos do espaço. Liberta-nos o pensamento das coisas mundanas, para que possamos concentrar-nos única e exclusivamente neste trabalho tão maravilhoso. Fica alguns segundos em silêncio e recomeça. Aproveitamos também para implorar as tuas luzes em favor de todos que soluçam e sofrem. Ilumina, Senhor, as criancinhas, para que tenham bom aprendizado moral nesta vida tão cheia de tribulações. Protege, Mestre, os jovens das tentações e vícios inferiores. Ilumine o caminho dos pais na boa educação de seus filhos, espalhando sabedoria e amor sobre eles. Mostra o caminho e agasalha os andarilhos e os pobres, abrando os corações dos criminosos e dos encarcerados. Dá força e fé aos asilados e doentes. Abençoe os dirigentes de todas as nações, para que o sentimento de paz esteja sempre em seus corações. E abençoa nós todos, Mestre dos Mestres, para que não venhamos a cair nas tentações, e livra-nos, Senhor, dos males que trazemos enraizados em nossos próprios corações. Permita que teus emissários aqui venham ter conosco. Cala-se após alguns segundos de silêncio. Graças a Deus, nossos irmãos já estão aqui conosco. Mentalizemos bastante luz em nosso meio. Quase 1 minuto se passa. Meus amigos e meus irmãos, Atílio, ao ouvir essas palavras, procura descobrir quem está falando. Estupefato, percebe que é Afonso quem fala, porém com uma voz completamente diferente, um tom acima do normal e com um sotaque carregado que não consegue distinguir a procedência. Mas por tudo que já pôde aprender, sabe que deve se tratar de algum espírito, comunicando-se através de Afonso. Belíssimas palavras são então proferidas, incitando e convidando todos os presentes ao trabalho em benefício do próximo em nome de Deus. A emoção é tanta, motivada por tão sábios ensinamentos, que as lágrimas facilmente marejam os olhos de todos. Quando termina, Armando faz ligeiro agradecimento pela presença do manifestante. A seguir,
Outros espíritos se comunicam por intermédio dos médios. Agora, porém, Atílio pôde perceber que essas sessões têm principalmente um cunho caritativo e de auxílio, pois essas outras entidades comunicantes são sofredoras que necessitam ainda de palavras esclarecedoras e de encaminhamento em suas jornadas no outro lado da vida. Um deles acredita em estar em um hospital, sem noção do que seu corpo já morreu. Outro, revoltado, mostra ter somente a ideia de vingança em sua mente, parecendo ser retirado compulsoriamente por outros espíritos, no final de sua comunicação agressiva nas palavras. A seguir, outra entidade começa a falar, através das cordas vocais de outro médium, moço ainda: irmãos, Deus esteja convosco. Seja bem-vindo, Sebastião. Recepciona Afonso. Sebastião? Atílio não consegue conter a exclamação. Sim, meu amigo, sou eu. Estou muito feliz por tê-lo enviado até este bairro. Em pouco tempo, você fez um trabalho belíssimo na organização do abrigo aos necessitados. Mas por que recebemos, eu e Rosalina, tanta ajuda do senhor de minha cunhada? Praticamente, penso eu, os espíritos fizeram com que eu e Rosalina nos reencontrássemos. Vocês têm uma missão muito importante a cumprir, nesse lado em que se encontram. Sentir o que representa a falta de um abrigo caridoso e agora, graças à grande força de vontade de vocês, muitos que por aqui passaram terão um lugar decente para repousar e se alimentar. Espero que esse entusiasmo de vocês não se extinga com o passar do tempo. Todas as pessoas por todo o globo terrestre possuem missões nas quais são auxiliadas por espíritos amigos e afins. As missões de todos começam no próprio lar e nas mais diversas atividades, e uma de suas missões, além de educar Lucinha, é de fundar um albergue. Por isso foram auxiliados. E não se esqueçam de que as privações por que passaram também foram uma forma de auxílio. O sofrimento muitas vezes é uma grande bênção. Mas eu vi e toquei o Senhor. Isso acontece a muitas pessoas, porém elas geralmente nunca ficam sabendo disso. O que interessa é o trabalho no bem. Continue essa tarefa e estudem bastante a respeito dessa doutrina maravilhosa que estão abraçando. Ela e o trabalho edificante somente poderão lhes trazer muita felicidade. Fiquem todos com Deus. O médium então tem um sobressalto e se desconcentra. Nesse momento, Afonso dirige-se a Armando, pedindo-lhe que faça uma prece de encerramento do trabalho da noite. Armando se compenetra e faz sentida oração de agradecimento pelo êxito do trabalho. Em seguida, os lampiões são acesos. Todos parecem muito felizes e, em silêncio, vão bebendo da água que é servida por Armando. Pouco a pouco vão se despedindo e deixam o local. Somente Afonso, Armando, Atílio e Rosalina permanecem ainda. Aproximem-se, meus filhos, sentem-se aqui. Atílio e Rosalina atendem ao pedido e sentam-se à mesa, defronte aos dois homens. Seu Afonso, estou emocionado por tudo o que pude ouvir, principalmente por Sebastião. Já estava desconfiado de que ele era um espírito. Somente não consigo entender por que me ajudou tanto. Ele já lhe disse, vocês têm uma missão a cumprir, mas não se preocupem com isso. Trabalhem sempre e podem ter certeza de que um dia, depois de bastante estudo, entenderão o porquê de tudo. Agora me digam o que acharam da reunião em si. Bem, pelo que pude entender, responde Atílio, vocês conversaram com espíritos, certo, e o que mais? Não entendi bem, porque um queria o remédio e dizia estar em um leito de hospital, e o outro parecia querer vingar-se de alguém. A explicação é muito simples, Atílio, tendo em vista o que já pôde aprender, mas lembre-se de que terá que estudar mais para poder entender melhor o que vou lhe explicar. Afonso medita um pouco e continua. Quando uma pessoa, ou melhor, quando um espírito desencarna, no momento da morte de seu corpo físico, dependendo do apego que tem pelas coisas materiais, sem ter se voltado para as coisas do alto, às vezes ignora sua nova condição e nem percebe que já não pertence mais a este mundo. Então, como se estivesse no estado de sonambulismo ou num sonho confuso, motivado por uma verdadeira auto-hipnose inconsciente, ele continua preso às pessoas mais chegadas, efetivamente ou aquelas a quem odeia, ou mesmo aos lugares em que viveu, ou coisas a que se apegou.
E às vezes suas vibrações de desespero chegam a prejudicar seus familiares, aqui ainda encarnados, que sem o saberem começam a sentir essas vibrações negativas. De outras vezes, há espíritos que sabem que já estão do lado de lá, mas sentimentos de amor possessivo fazem com que fiquem à volta dos entes queridos, lançando também vibrações de sofrimento sobre esse lar. Outros buscam ajudar os familiares, numa tentativa de impor-lhes suas ideias, por intuição, e neste caso, as pessoas encarnadas sofrem com o natural choque de pensamentos que lhe correm pela mente. Existem também aqueles que, como no exemplo de hoje, continuam como que vivendo os últimos momentos de sua vida terrena. É o caso daquele senhor do hospital. Há ainda outros tantos que ficam agitando e criando distúrbios nervosos e confusão nos lares de pessoas que nesta ou em outras encarnações lhe causaram consciente ou inconscientemente algum dano. E há aqueles que se comprazem em fazer o mal, pois que se revoltam contra Deus, achando que a situação em que se encontram depois da morte física lhes é injusta. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Pergunta Rosalina. O homem encarnado ou desencarnado possui o livre-arbítrio para fazer e receber o bem ou o mal, conforme sua maneira de ser e o grau de bondade ou maldade que possui em seu coração. As pessoas que vivem uma vida reta, honesta, com verdadeiro amor ao próximo, nada devem temer. A elas, esses espíritos não conseguirão tocar, nem encontrar guarida em seus corações e pensamentos. Mas há muitas outras que, vivendo egoisticamente e seguindo o caminho da discórdia, do derrotismo, da falta de caridade, estão sempre predispostas a receber essas vibrações negativas desses espíritos vingativos, alguns brincalhões e outros tantos cultores da maldade. O Senhor poderia me explicar mais detalhadamente o caso em que o espírito dizia estar no hospital? Esse espírito, quando encarnado, Tílio, não deve ter se preocupado muito com as coisas do alto. Talvez tivesse vivido muito apegado à matéria e não soube aproveitar sua doença e o leito do hospital, onde deve ter sofrido muito, para tentar fazer um balanço de sua vida e percebido, talvez, que não tenha feito muita coisa de proveito em benefício de seus semelhantes. Deve ter tido uma vida onde pouco fez de ruim, mas não procurou também fazer nada de bom. Na verdade, Atílio, não seremos julgados apenas pelo mal que cometemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Viveu apenas preso à matéria e na possessão doentia de seus entes queridos. No momento da morte, não aceitou em seu íntimo a ideia de ter partido para uma outra vida e continuou como que vivendo por sua própria criação mental os momentos que antecederam ao seu desencarne, até que depois de algum tempo e não aguentando o sofrimento, resolveu lançar seus pensamentos a Deus. Não entendi uma coisa. O Senhor disse que ele não aceitou a morte? Inconscientemente, Atílio. Um espírito muito apegado à matéria não chega às vezes a perceber que desencarnou, e então, como se estivesse em estado de sonho, continua a fazer e a sentir tudo o que fazia quando da morte de seu corpo físico. É lógico que isso foi o que aconteceu a ele, e acontece com muitos outros, porém existem infinitas maneiras de se passar para o lado de lá. Muitas são boas e até mesmo gloriosas, e outras de grande sofrimento. No caso em apreço, quando ele se dirigiu ao alto, suas vibrações mentais se modificaram, e então pôde ser trazido até nós, para que pudéssemos dialogar com ele. Pelo que entendi, outros espíritos o trouxeram até aqui, quando modificou suas vibrações pedindo ajuda a Deus, mas... Sim, interrompe Afonso. Muitas entidades espirituais se dedicam a esse mister, juntamente com espíritos familiares do necessitado, ou mesmo sozinhas. Mas por que tiveram de trazê-lo até aqui? Não poderiam fazer com que vocês fizessem lá, do lado de lá? Esses espíritos, Atílio, tão apegados estão à matéria que não conseguem ouvir ou visualizar aqueles que do lado de lá tentam ajudá-los. Somente conseguem ser levados por intuição a lugares como este, onde ouvem com os ouvidos e falam com as bocas e cordas vocais dos médiuns, através de interações mentais, provocadas e permitidas por espíritos superiores. Aí então, essas entidades que os trazem utilizam-se de energias extraídas de nós, encarnados,
para criar quadros explicativos e reveladores, como se fossem verdadeiras telas de cinema. No caso presente, utilizaram essa energia para que ele pudesse ter o primeiro impulso de enxergar o lado de lá. Foi quando conseguiu ver sua mãezinha, que há muito tempo está ao seu lado, orando e incutindo em sua mente, por meio de vibrações intuitivas, a vontade de se dirigir a Deus e a vibrar positivamente na solicitação de auxílio. E para onde ele foi levado? Para um hospital de tratamento no outro plano da vida. Para um hospital, sim. Como você já sabe, nós espíritos criados por Deus já desencarnamos e reencarnamos muitas vezes nesta escola da vida. Mas para que possamos habitar este corpo com o qual nascemos deste lado, é preciso que haja um meio de interação, de ligação entre espírito e matéria, e esse meio de ligação se chama perispírito. Inclusive, quando passamos para esse lado de cá, próximo à crosta terrestre, precisamos dele para viver naquele meio. É evidente que com a nossa evolução e à medida que com o tempo formos galgando planos mais superiores, esse nosso perispírito se tornará cada vez mais sutil, até que não necessitamos mais dele, mas ainda estamos muito longe disso. Nosso corpo e nosso perispírito possuem a mesma forma, e tão ligados estão que o que acontece a um é refletido no outro, como, por exemplo, as dores, as doenças, os defeitos físicos contraídos, os pensamentos. No caso em questão desse nosso irmão, a doença que lhe dilacerava o corpo continua agindo em seu perispírito, sendo por isso encaminhado a um hospital do espaço para ser tratado convenientemente. Agora, existem casos em que a doença formada originariamente no corpo físico não chega a atingir o perispírito, quando a pessoa possui e emite vibrações positivas em relação a ela, a seus semelhantes e à vida. É impressionante. Há outros casos, e podemos afirmar que são muitos, em que a doença tem sua origem no próprio perispírito. Como assim? Ela tem origens nas nossas vibrações negativas, o ódio, a inveja, o egoísmo, o ciúme doentio, a ganância, o vício mental. Enfim, todas essas más vibrações causam lesões em determinados órgãos perispirituais e, por consequência, promovem o mesmo no corpo material. Existem pessoas que, acometidas de grande mal orgânico, conseguem voltar seus pensamentos a Deus e então, através de trabalhos mediúnicos, podem ser curadas a nível de perispírito, refletindo essa cura no corpo material. Mas e as doenças que já aparecem no nascimento ou na infância do homem, ou mesmo surgem depois, acompanhando-os até a morte? Existem muitas doenças ou males que a pessoa carrega consigo em uma, duas ou mais encarnações, devido ao seu merecimento, não passando de expiações e provas resultantes das vidas que teve no passado. Entendo. E quanto ao caso daquela segunda comunicação, aquele é um pobre irmão que insiste em fazer justiça com as próprias mãos, tentando levar à loucura aqueles que lhe causaram mal. E como ele tenta isso? Pela total sintonia que tem junto a eles, incute-lhes na mente maus pensamentos, colocando-os uns contra os outros. Já conhece sua situação de desencarnado e não ouve nossos apelos. Infelizmente para esses, temos que demonstrar que existe uma força maior que comanda o universo. Essas verdadeiras demonstrações de força que lhe impingimos são a única maneira de lhes falar ao íntimo. Foi por isso que, como você percebeu por intermédio de nossas energias, os espíritos encarregados da reunião conseguiram subtrair-lhe as forças e levaram-no como se estivesse amarrado por forças invisíveis. Ficará nesse estado durante alguns dias, para que medite bastante a respeito de tudo o que lhe falamos. Com o tempo, vendo que não consegue nada porque percebe que existe algo mais forte que ele, terá que ouvir nossos conselhos e segui-los, e pode ter certeza de que daí será realmente auxiliado, porque dócil ficará e compreenderá finalmente quanto estava errado. Esses espíritos são como crianças que às vezes têm que levar algumas palmadas caridosas para depois virem a entender. E nesse caso em questão, o que acontecerá àqueles que lhe fizeram mal e que eram perseguidos por ele? Também são pobres espíritos encarnados que prejudicam seus semelhantes e que um dia também terão que responder por isso, e que mais cedo ou mais tarde, a exemplo de muitos outros,
ganharam a chance de remediar suas faltas. Depois de mais algumas considerações, vão para suas casas para o necessário e merecido repouso. São 7 horas da noite, quando 2 semanas depois, Atílio, Rosalina, Adolfo e Armando recebem os primeiros necessitados de pouso para seus corpos cansados pela viagem. Homens, mulheres, velhos e crianças ocupam todo o recinto daquela casa transformada em albergue. Atílio está radiante quando, sentados todos em ampla mesa, começa a servir a sopa que Rosalina preparara. Afonso e Armando também se sentam, como que para comemorar o acontecimento, tomando aquela rica refeição à base de legumes. Já são 21 horas e alguns minutos quando Atílio termina de acomodar todos em seus leitos, separados por grandes biombos. Lucinha, que até aquela hora ficara brincando com a menina da vizinha, com a qual já fizera amizade, vai dormir, e Afonso e Armando despedem-se, prometendo voltar de manhã. No caminho de volta, Armando comenta: eles me parecem muito felizes. Sim, sofreram os padecimentos dos sem lar e agora estão, graças a Deus, cumprindo a missão que um dia lhes foi concedida como resgate. Me diga uma coisa, pai. O senhor contou a verdade a Atílio? Não. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção de Deus, com exceção de alguns poucos casos, como o de Rosalina. Felizmente, ela teve muito equilíbrio para conhecer sua vida passada. A maioria das pessoas ainda não tem condições para conhecer essa verdade. Mas será mesmo que Atílio nem desconfia de que Adolfo, de seu sonho, marido de Clotilde, é ele mesmo? Afonso apenas sorri. Final.